Amém? Vamos já entrar na palavra? Sem perda de tempo. Eu gritarei. Se tiver que chorar. Vamos entrar na palavra já, que eu quero falar a respeito de algo muito forte hoje. Vilma Gardenal, seja bem-vinda à nossa família. Geni Alves está com depressão, Deus quer curar você hoje. Amém? Fica aqui, que eu quero orar por você. Deus vai tirar esse espírito que está travando a tua vida aí. A Morena pedindo oração pelo casamento. Fica aqui, que Deus vai entrar com providência. Irmãos, Lindenilson, vamos orar por você. Mônica Pires. Irmãos, eu estou vendo todos os pedidos de orações, todos. Todos os pedidos de oração eu estou vendo. Não vai ficar ninguém sem oração, prometo. Vamos entrar na palavra. Hoje eu quero falar a respeito de algo que tem pesado muito. Que tem pesado muito a vida dos crentes e cristãos, homens e mulheres. Tem sido um grande peso na vida de muitas pessoas. A palavra por nome de murmuração. Emerson, não precisa de rosa. Emerson, a sua presença aqui é o suficiente. Jesus só quer você, não quer rosa. A rosa é nada mais que um presentinho dos irmãos aí com carinho por aquele que prega. Mas o meu intuito aqui não é rosa. Meu intuito aqui é trazer a palavra de Deus para vocês primeiramente. Tá bom, Emerson? Irmãos, murmuração. Na verdade é murmuração. Fugir da aula de português. Tem problema. Deu para entender, não deu? O que significa a palavra murmuração? Hã? Eita palavrinha sem vergonha. Eu quero pegar como base bíblica o livro de 1 Coríntios, capítulo 10. E eu vou ler desde o primeiro versículo até o versículo 13. Tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios, você que está com a Bíblia aí, a minha irmã que está querendo engravidar, e fica aqui que eu quero orar pelo teu ventre. Irmãos, pega a palavra de Deus aí, pega a Bíblia. Abre a Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 para mim. Quem está com Bíblia aí, abre aí. Tem gente com macumba aqui na live, tá? Eu já estou avisando, não sai da live ninguém aí, que tem gente com macumba aqui. Eu já estou sentindo. Tem gente que está com obra de macumba dentro do estômago aí. Me escuta, não sai da live. Aguenta firme. Vamos lá. Eunice Coelho, seja bem-vinda, filha. A nossa humilde família. Maurício Santos, seja bem-vindo à nossa família. Vamos lá. Versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 10. Ô Maurício Santos, seja bem-vindo, filho. Sofia Leal, seja bem-vinda. Vamos lá, deixa eu entrar na palavra. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam na rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram
espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritos como advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que vocês possam suportar. Até aqui só. Senhor Deus, aqui está a Tua santa palavra, meu Pai, Jesus tremendo e poderoso. Ó Senhor, abençoa, Senhor, o nosso povo que está aqui hoje. Fala conosco através dessa linda palavra. Fala comigo através dessa linda palavra e faça um grande milagre em nosso meio, em nome de Jesus. Os irmãos que estão se chegando aí, Sônia Carvalho, seja bem-vinda à nossa família. A irmã Joana, seja muito bem-vinda à nossa família. A irmã Sofia Leal, seja bem-vinda à nossa família. Todos vocês que estão fazendo parte da nossa família, podem ter certeza que vocês estão no lugar certo. Irineide Queiroz, seja bem-vinda. Irmãos, quero trazer a vocês hoje uma palavra. E nessa palavra ela se consiste em falar a respeito de algo que por trás dela é muito forte. Se chama ingratidão, murmuração. Nada tá bom. Nada tá bom. Para a gente iniciar essa mensagem, a gente leu o texto bíblico dizendo a respeito de um povo. Tal povo foi arrancado da escravidão, tal povo foi levado ao deserto, e o mesmo tal povo foi cuidado pelas mãos de Deus com muito carinho. E o mesmo tal povo andava murmurando, reclamando, insatisfeito, não contente com a sua liberdade. Hoje o que mais tem no meio evangélico, no meio cristão, no meio do povo terrestre, homens e mulheres têm murmurado, têm reclamado constantemente de tudo. Tudo que chega na tua mão não está bom. Tudo que chega diante dos teus olhos não está bom. Tudo que Deus prepara para a tua vida não é o suficiente. Você sempre fica com aquele coração ingrato. A palavra de Deus fala e começa a contar a história. No versículo 1 diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Presta atenção. Maria, seja bem-vinda à nossa família. Amém?
Deus abençoe a irmã Daiane. Irmãos, Moisés, ele foi levantado por Deus para fazer um simples trabalho: executar um plano de resgate. Moisés, um homem que mal conseguia, falar, foi escolhido a dedo por Deus, foi separado por Deus para resgatar um povo que estava sendo escravo, que estava na obra da construção do faraó, um povo que vivia à base de cebola, comia cebola, um povo que vivia à base de um horário de trabalho. E não é um simples horário de trabalho como nós, que trabalhamos e descansamos. Era um trabalho que era escravo. Não tinha hora para acabar. Era um horário para começar, mas sem hora para acabar. O seu salário era o descanso e a cebola. Não tinham prazer, não tinham alegria, não tinham satisfação naquela vida, pois eram escravos. Eles trabalhavam de graça. A palavra diz que Deus levanta um homem e esse homem tem um trabalho. E o trabalho desse homem era somente resgatar, tirar do sofrimento, tirar da angústia, tirar da dor aquele povo que estava cativo. Moisés, ele foi preparado, ele foi orientado, ele foi estipulado pelo próprio Deus a executar essa missão e através dessa missão trazer paz para aquelas vidas. E o problema é que as vidas que estavam no cativeiro a palavra diz que foram batizados diante das nuvens e do mar. Eles nasceram e viram a glória de Deus através da libertação. Eles nasceram de novo porque estavam mortos, cativos. E eles foram libertos, eles foram chamados para além dos portões na onde eles estavam presos. Eles foram arrancados da mão de Faraó e daquele castelo, daquelas pirâmides, sei lá como que era na época, mas eles foram arrancados. Aqueles homens que nunca enxergaram além das muralhas foram retirados de lá da escravidão, foram batizados, tiveram uma nova vida através das nuvens e da abertura do mar vermelho. A palavra está dizendo que eles viram a glória do Deus a quem havia mandado Moisés para resgatar. Mas a palavra diz que algo desagradou a Deus, que algo desagradou ao Senhor. E a palavra começa a mostrar o defeito dos homens e mulheres que foram resgatados da escravidão. Daiane, muito obrigado, viu, Daiane, pelas rosas. Contudo, versículo 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobiçamos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. Irmãos, o povo que foi resgatado, eles esqueceram da onde eles estavam, eles começam a ter uma certa liberdade a mais que Deus não pediu. Eles começam a farrear, eles começam a reclamar, a murmurar, eles começam a praticar idolatria, eles começam a praticar tudo que desagradava a Deus. Tudo aquilo que trazia tristeza ao coração do Senhor foi encontrado naqueles homens.
Não devemos pôr à prova ao nosso Senhor, como algum deles fizeram e foram mortos por serpente. E não se queixem como alguns deles se queixavam e foram mortos pelo anjo destruidor. Irmãos, para vocês terem uma ideia, o povo estava sendo cuidado por Deus, e a Bíblia deixa bem claro que eles caminhavam no deserto. Talvez o deserto ainda não era a terra prometida que eles queriam. O deserto ainda não tinha encontrado ainda a promessa que Deus tinha feito para eles. Mas a gente falar que no deserto aqueles homens estavam sofrendo, isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz que a roupa daqueles homens não envelheciam, eles não eram maltratados. A palavra diz que de dia tinha uma grande nuvem que rodeava eles para que o sol não judiasse da pele daqueles homens. À noite uma coluna de fogo aparecia para cuidar deles. A palavra diz que Moisés batia com cajado nas rochas, e ali Deus mandava água. Deus mandava pão todo dia, o maná todo dia. E aqueles homens, mesmo tendo tantas coisas, eles reclamavam. Eles murmuravam. E a palavra diz que o anjo do Senhor ceifou muitos deles. Versículo 12, a palavra diz, versículo 11: essas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas como uma advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim como aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Presta atenção. Por que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, ele faz questão de trazer a recordação para todos nós da passagem bíblica do livro de Moisés, Êxodo. A palavra deixa bem descrita para servir como exemplo. Deus, ele faz questão, através do Espírito Santo, de obrigar o apóstolo Paulo a trazer essa mensagem. Isto está servindo para você como exemplo. Qual exemplo? De tudo aquilo que eu falei. A mensagem diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Eu não entendi. O povo que saiu do deserto estava de pé. O povo que saiu do deserto estava com saúde. O povo que saiu do deserto estava preparado para entrar na terra prometida. Mas o mesmo povo, em certo momento, ele se encontra caído. Ele volta a olhar para trás, olha lá para trás, reclamando de que estava no deserto, olha para trás e fala: estou com saudade da cebola que eu comia. Irmãos, esse é um grande problema que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia. Todos nós, homens e mulheres de Deus, temos passado por esse tipo de situação, esse tipo de problema. Vivemos num mundo que muitos de nós estamos murmurando. Eu estou falando de mim também, viu? A palavra está falando comigo. Até uma semana atrás eu estava reclamando do meu trabalho. Eu estava reclamando do meu trabalho. E essa palavra, ela traz um ensinamento para a gente. Qual é a intenção da murmuração? Qual é o fundamento da palavra murmuração? O que traz para o nosso corpo, para a nossa mente,
a bendita murmuração. Eu faço uma pergunta para vocês. Cris, boa tarde. Para encerrar, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Entendem? A Fernanda Aparecida Bocherch, é isso? Ela diz: atrasa a bênção. Olha o que a irmã falou. Só atrasa a bênção. Perfeito, minha irmã. Exatamente essa palavra. A palavra murmuração significa é um ato de reclamar, sussurrar ou queixar-se baixinho. Geralmente o motivo por descontentamento, amargura ou inveja. É uma atitude difamatória que espalha negatividade, frequentemente descrita como ingratidão e rebelião contra autoridades ou Deus. Sinônimos que incluem murmúrio, sussurro, mexerico, boato, queixa, falatório e maledicência. Malicência. Nem lendo eu estou conseguindo falar direito a palavra. Entendem o que a palavra está dizendo? No livro de Tiago, presta atenção. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Toda espécie de animal, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. O que você está fazendo quando você murmura? Qual é a intenção da murmuração que sai da tua boca? Essa murmuração, ela está saindo de uma insatisfação de um problema, de uma insatisfação naquele que não resolveu o problema, ou está sendo direcionado a pessoas. Tem pessoas que reclamam do carro e o carro está andando. O carro está levando você para onde você quer. O carro, no momento de dificuldade sua, ele te ajudou. Tem gente reclamando do trabalho. Do mesmo trabalho, você conquistou sua casa. Do mesmo trabalho, você conquistou os seus bens materiais. Do mesmo trabalho, o seu filho comeu o pão todos os dias. Do mesmo trabalho, saiu de dentro de uma panela de alumínio o feijão que sempre esteve dentro da sua mesa, em cima da tua mesa. Do mesmo trabalho, que está ruim, pesado, chato, que você não aguenta mais um dia ir lá trabalhar. Ele manteve você de pé muitos anos. Muitos anos. Esse trabalho fez com que o seu coração, o seu rim, o seu pulmão, os seus órgãos vitais se mantessem funcionando e ativo. Porque através do trabalho saiu o salário. E através do salário você teve condição de ter o seu alimento, o seu medicamento. E pessoas têm cuspido no prato que Deus deu. Essa é a palavra. Pessoas têm cuspido no prato aonde Deus preparou, vivendo uma vida de reclamação e murmuração. A tua boca,
ela está parando a tua bênção. A tua boca está travando a tua vida. A tua boca está travando as bênçãos de chegar sobre dentro da tua casa. A palavra diz que aquele que é fiel no pouco, no muito ele será colocado, muito será acrescentado a ele. Talvez, irmãos, Deus esteja falando conosco aqui hoje. Lembra que a palavra está vindo para mim. Talvez Deus está falando comigo também. Que muitas das vezes a gente olha pequenos detalhes. Na verdade é invertido. A gente olha coisas grandes e não enxerga os pequenos detalhes. Olha para o teu filho aí. Ele está numa escola melhor. Ou você aí que formou o teu filho numa faculdade de medicina. Ou você que acabou de quitar a tua casa esse mês. Com o fundo de garantia que estava guardado lá, você foi lá e quitou a tua casa. E hoje você não tem mais aluguel para pagar. Não tem imposto. É só o imposto anual. Irmã, eu vou orar para você, aguenta aí. Irmãos, se a gente olhar para a vida do povo que foi tirado lá do deserto, o povo que foi tirado lá do deserto, se a gente olhar para eles e olhar para nós, é a mesma coisa. Tem pessoas que estão aqui hoje comigo, que Deus libertou você da bebida alcoólica. Deus libertou você do cigarro, da cocaína, da maconha, da pornografia, da prostituição. Deus tirou você da escravidão. Você dentro da igreja, dentro do ministério de Cristo lá, no domingo, você entra dentro da casa de Deus e você já entra murmurando, falando que você não tem motivo para estar feliz, sabendo que Deus tirou você da escravidão, que Deus tirou você da prisão, e você hoje é livre. Mas tem gente que está confundindo. Deus não é um Deus, presta atenção no que eu vou falar aqui. Deus, ele não veio para ser Papai Noel. Deus, ele não é Papai Noel. Deus, ele não é o homem que vai dar presentes. Se você está indo numa igreja à procura de presentes, você está entrando no lugar errado. O propósito de Deus não é dar presentes. O propósito de Deus é dar libertação. Mas a Bíblia diz que aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor e confiam nele, ele vai fazer tudo por nós. Tudo. Todos os seus sonhos serão realizados. Mas para antes você entrar, o sonho daquele povo era a terra, entrar numa terra que emana leite e mel, a nova Canaã. Mas antes do povo receber esse presente de Deus, o povo foi provado no deserto. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Que prova é essa que eles passaram no deserto, que eles eram sustentados por Deus? Que tipo de provação é essa? E mesmo assim eles reclamavam. O povo estava sendo cuidado por Deus no meio da provação no deserto. Estavam murmurando.
Deus está falando com pessoas aqui que chegou a hora de parar. Sabe como que Deus trabalha na nossa vida? Quando a gente cuida daquilo que Ele nos dá com amor e carinho. Quando você faz com amor e carinho para aquilo que Ele já te deu, não ainda com aquilo que Ele vai te dar. Presta atenção, eu vou usar um bem material como exemplo para vocês. Você tem aí trabalhado e durante aí 1 mês, 2, 3, 4 meses, você juntou seu dinheirinho, seu primeiro dinheirinho, e você estava indo trabalhar de a pé. Digamos que o seu trabalho é numa distância de 5 quilômetros. E todo santo dia você ia de a pé trabalhar. Todo santo dia. Você acordava às 4:30 da manhã para entrar às 6. Tomava banho correndo, se trocava, mal tomava o seu café da manhã e saía de a pé para o trabalho. Você em oração para Deus: Senhor, melhora a minha situação. Melhora, meu Deus, a minha vida. Deus prospera você no trabalho e Deus te presenteia através do seu esforço com uma bicicleta. Ali você tem um outro percurso de trabalho. Você acordava às 4:30, agora com a bicicleta você pode acordar às 5:10. Pode tomar o seu café mais calmo. E você não soa mais para chegar no trabalho. Aí você começa a melhorar a sua condição de saúde, o seu status. E você continua orando para Deus. E pede para Deus te abençoar de novo. Só que você se esquece daquilo que Deus te deu. Você não cuida da bicicleta. Você não engraxa. Você não lava. Você não valoriza aquilo que você tem. Para você é somente uma bicicleta. Você não lembra que a bicicleta ela mudou 40 minutos do seu trajeto de trabalho. A bicicleta ela não deixa você suar mais. Ela melhorou a tua qualidade de vida. E você começa a fazer um novo pedido para Deus. E já começa com pequenas reclamações. A bicicleta mal cuidada. Num certo momento você estava indo trabalhar, escapa a corrente e você suja a sua mão de graxa. Começa a dar um problema aqui, um problema ali. Tudo por quê? Porque você não cuidou daquilo que Deus te deu. Você não praticou a manutenção da bicicleta e aquilo ali começa a ser uma pedra de tropeço. Digamos que Deus ainda olha para você com carinho e prepara para você uma moto, uma bis, para que você venha melhorar mais a sua vida. E você tem agora a possibilidade de dormir até mais tarde. Você pode sair da tua casa às 5:30, que rapidinho você está no seu trabalho. Só que você passa a não cuidar daquilo e começa também a reclamar daquilo que você tem. Só que Deus, Ele olha para a gente quando a gente está na humildade, quando a gente não tem nada. E Ele olha a pessoa quando tinha nada, ia de a pé. E Ele vê a fé da pessoa. Só que quando a pessoa começa a ganhar as coisas de Deus, ela começa a murmurar. Por isso que as bênçãos às vezes não chegam até nós. Porque a gente já tem muito e não valoriza aquilo que a gente tem. Deus, Ele conhece cada um de nós pela forma que a gente cuida daquilo que a gente tem. Meu trabalho, ele paga pouco. Não compensa trabalhar aqui, você começa a reclamar.
Mas quando você aceitou a proposta de emprego, você assinou lá no contrato de trabalho, você aceitando trabalhar por X valor, você orou para Deus: abre essa porta, Senhor. Abre essa porta, Senhor. Deus abriu a porta para você e o que você fez? Estou ganhando muito pouco. Mas você assinou um contrato de trabalho sabendo que você iria ganhar esse valor. Por que você está reclamando agora? Pessoas se conhecem, namoram, e no namoro a pessoa já começa a ver defeito um no outro. O marido bebia uma cachaçinha, gostava de uma droguinha, mas o amor cega, né? O amor deixou você cega. Vou casar com ele. Só que a bebida alcoólica na época não incomodava. O cigarro de maconha que ele fuma, para você era normal. Eu amo mais ele do que a droga. Você ora para Deus: Senhor, prepara meu casamento, abençoa, Senhor, eu casar com essa pessoa, eu gosto muito. Casa com a pessoa. Vai morar com a pessoa. E o que acontece? Em vez de você fazer o que é certo, você faz o que é errado. O que? Fica falando mal do cara para todo mundo. Você fala mal dele para todo mundo. Fala mal, critica. O marido é isso. Meu marido é aquilo. Minha mulher é isso. Minha mulher é aquilo. Você assinou o contrato com ele. Você assinou o termo de casamento com ele. Você... mas meu marido não bebia desse jeito. Presta atenção, meus irmãos. A gente tem que entender que Deus não tem culpa dos nossos atos. Deus, ele não tem culpa dos nossos caminhos errados. Tudo que a gente está reclamando é consequência de algo que a gente plantou. Tudo que vem na nossa vida. Meu trabalho, irmão, um monte de gente passou na minha frente, um monte de gente foi promovido. Como é você no seu trabalho? Você tem honrado primeiramente a Deus lá no seu trabalho? Você tem honrado ao Senhor? Mas como que eu honro a Deus no meu trabalho? Trabalhando certo, fazendo certo. Irmãos, a murmuração não move a mão de Deus. Pode chorar, pode espernear, pode fazer o que você quiser. Tenta fazer chantagem com Deus aí, vê se vai dar certo. Tenta fazer chantagem aí. Bate o pezinho na sua casa aí, puxa o cabelo e fala assim: se o Senhor não me der, eu não vou mais na igreja. Deus não é Deus de troca. A palavra diz: pode um filho pedir pão e o seu pai dar pedra? Diz ou não diz? A palavra diz ou não diz? Tá. E daí? E daí que eu pergunto: você é filho? Filho. O que filho é biblicamente falando? Vamos trazer para a terra, humanamente. A Bíblia fala que se o filho desrespeitar o seu pai, a sua vida será encurtada na terra. Será cortada, ceifada, levada. Porque o desrespeito com o pai
é um problema. Vamos puxar para o ambiente espiritual, para o nosso Pai Celeste, para você ser chamado de filho. Por Deus, primeiramente você tem que agir como filho. E a primeira coisa que um filho tem que ter, por um pai e uma mãe, o primeiro item se chama respeito. O segundo, gratidão. Eu estava na casa de um irmão, no sábado, aniversário, né? Aniversário de uma pequenina, né? E lá saiu uma brincadeira na hora lá, que a gente tava conversando lá, né? O menino tava comendo bolo. E o pai dele falou assim: tá gostoso? Tá gostoso o bolo? É gostoso, né? Comer sem trabalhar. E eu, como tava no aniversário, irmãos, eu tava lá comendo sem pagar também. Então, meus irmãos, é assim. Às vezes, a gente está recebendo de Deus e não está tendo gratidão. Irmãos, é caro as coisas. É caro para viver. E o principal de tudo, é caro para você manter esse corpinho seu de pé aí, viu? Para manter esse corpinho seu de pé aí, não é você que está mantendo, não, viu? Só para deixar claro para vocês entenderem o recado de Deus aqui. Para manter o corpinho de pé, você pode até ir na academia lá. Ai, eu tô tão forte. Olha meu músculo, sabe? Fazendo perna, coxa, quadril, glúteo. Tá lá. Parecendo uma dondoca e um dondoco lá na academia. Esse corpinho aí, você pode tomar todo tipo de bebida para musculação. Eu não vou nem saber nome, como é que chama os negócios. Você pode tomar, você pode ter uma alimentação regular, você pode se cuidar todos os dias. Você pode esteticamente estar com o corpo perfeito. Mas se o Papai do Céu não deixar você levantar da caminha, você não sai. Então tem gente reclamando e murmurando por coisas pequenas. Tem gente, irmãos, eu tenho costume, eu não estou mentindo, Deus sabe que não é mentira. Todo dia que eu abro o olho, é impressionante. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou vivo. Às vezes eu estou sozinho na sala, deitado. Senhor, obrigado, Pai. Sempre na hora de dormir, vem um pensamento, obrigado, Deus, sabe? Vem um sentimento de gratidão. Ontem, eu fui revelado lá na igreja. Pastor Tiago, lá do nosso ministério, o primeiro diligente lá da igreja, Deus revelou para ele no final do culto: Pastor Paulo, meu servo, assim diz o Senhor, 3 legião fizeram reunião lá no inferno para destruir o teu ministério, para parar a tua vida. E essas legiões estão atacando a tua vida financeira, o teu casamento, e atacando também o teu trabalho. Mas Deus diz, Ele sabia que você jamais iria desistir, que você jamais iria parar por prova alguma. E Ele está dizendo que a graça dEle é o suficiente para você. A minha graça te basta, diz o Senhor. E aquela palavra me fez chorar, porque realmente eu estava passando por uma luta tremenda. Irmãos, e eu falar para vocês que eu não murmurei. Eu estou sendo hipócrita e mentiroso. E eu murmurei a respeito do meu trabalho. Não murmurei sobre casamento. E não murmurei sobre a minha vida financeira. Eu falei que estava difícil, mas o meu trabalho eu reclamei. Então essa palavra, ela não é uma palavra de afronta. É uma palavra de afronta para vocês. Ela é para mim. Porque aquele que prega também recebe. Então, meus irmãos,
Sabe como que você faz para torcer aquele que está atacando a tua vida e está tentando te ver murmurar? Mostra para ele que o que ele está fazendo para você só está fazendo cócegas. Mostra para o diabo que o plano dele para fazer você murmurar diante de Deus, para desqualificar você como filho, mostra para ele que não está dando certo. Porque uma coisa, irmãos, é o inimigo da tua alma, o inimigo seu, ele ter êxito para derrubar você. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, irmãos, é ele tentar e não conseguir. Irmãos, ele fica, ele fica sem saber o que fazer. A palavra diz que é da mesma boca. No livro de Tiago, presta atenção, olha o que sai da boca. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então nós temos um probleminha para resolver. Esse probleminha está na ponta da língua. Entendem? O probleminha está na ponta da língua. Você pensar uma coisa, você se entristecer com uma coisa é uma coisa. Você lançar para fora já é 50% da tua bênção sendo parada. Então, a partir de hoje, vamos retirar do nosso dicionário de palavras linguísticas, vamos retirar a palavra murmuração. E presta atenção, se você pratica alguma coisa dessas palavras aqui, é o ato de reclamar, sussurrar, queixar-se baixinho, geralmente movido por descontentamento, amargura ou inveja. E é uma atitude difamatória que espalha negatividade, frequentemente descrita como ingratidão, rebelião contra autoridades ou contra Deus. Entenderam? Entenderam o que significa a palavra murmuração? Eu peguei bastante exemplos hoje, meus irmãos. E desses exemplos é realmente o nosso cotidiano. Quem ouviu essa palavra aqui e já fez alguma coisa que foi pregada aqui hoje? Fala para mim aí, eu. Pode falar. Não vem com mentira não. Pode falar. Quem? Missionária Ana Cláudia Limas. Quem mais? É só missionária? Duvido. Mônica, pode falar. Eu já falei meu eu aqui, Quem mais? Quem mais já praticou alguma coisa que a gente falou aqui? Só nós três? Oxi. Será que nós tá no céu já? Ah, começou. Aí começou. Eu achei que eu tava sozinho nesse barco. Olha lá, olha os irmãos, Sabe, irmãos, por que todo mundo fez a mesma coisa? Porque a única coisa que muda entre nós é somente o DNA. A única coisa. O restante somos todos iguais. Todos. Mas eu quero fazer uma oração por nós nesse momento, para que Deus tire do nosso coração a murmuração. Amém? Amém, meus irmãos? Entende?
Coloca a mão no teu coração que eu quero fazer uma oração por vocês. Maria Pereira, seja bem-vinda. Mão no coração, todo mundo. Feche o olho de vocês. Senhor Deus, essa palavra falou muito comigo hoje, Pai. Essa mensagem falou muito ao nosso coração, Pai. Senhor, temos reclamado, murmurado, constantemente, Pai, é casamento, trabalho, é vida financeira. Senhor, é algo que não deu certo, é algo que não ocorreu da forma que a gente queria. Tudo é motivo de reclamação. Tudo é motivo, Senhor, que o nosso coração fica descontente. Senhor, meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, muda o coração dos homens e mulheres que estão aqui comigo. Muda, Senhor, a mente. Muda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, os nossos caminhos. Não permita, Deus, que venhamos a murmurar, a entristecer, Senhor, os teus santos olhos com a nossa vida pecadora. Senhor, muda os nossos caminhos. Muda, Senhor, os nossos passos. E que faça, Senhor, que venhamos a ser homens e mulheres melhores, em nome de Jesus. Edenilson Moraes, Deus abençoe. Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, vida nova, vamos mudar, vamos tirar do nosso alfabeto a palavra murmuração, e você vai ver as portas do céu se abrirem e você ter mais gratidão a Deus pelo pouco que você tem. Deus abençoe. Compartilha, deixa o seu like e envia essa mensagem para o teu ente querido, em nome de Jesus. Graça e paz. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe.